A paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos mais uma mensagem que é a presença de Deus. No Salmo 14, versículo 2, diz assim: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Olha como esse salmo é o que acontece nos dias de hoje. Deus olha do céu para ver se encontra na terra algum homem que realmente busque fazer a vontade de Deus, algum homem, alguma pessoa, né? No caso aqui nós estamos falando de todos, alguém que busque a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele colocou o seu espírito nele, o seu Espírito Santo. Mas sabemos que o homem pecou e se afastou de Deus. Apesar de muitos esforços de homens de Deus para trazê-los de volta para o caminho certo. Então, nós sabemos que isso aconteceu e aconteceu desde lá de trás, desde Adão e Eva. Então, Deus escolheu um homem chamado Abraão para resgatar o homem com a sua fé inabalável. E através dele começou um novo povo, né? Um povo escolhido por Deus. Então, Abraão, a fé de Abraão era inabalável. E foi através dessa fé inabalável que Abraão começou a formar um novo povo escolhido por Deus, um povo que Deus preparou, um povo que Deus veio preparando desde Abraão para que chegasse nos dias de hoje, eles estivessem firmes, né? Um povo que realmente Deus separou para ele. Depois de Abraão, nós vimos Moisés. Deus levantou Moisés para dirigir esse povo, para mostrar o caminho, né, de Deus para esse povo. No passado, a presença de Deus ela era visível através da nuvem de dia e a coluna de fogo, e a noite que acompanhava o seu povo pelo deserto. Então, nessa época de Moisés, quando Deus escolheu Moisés para conduzir o seu povo para a terra prometida, a presença de Deus se fazia através dessa nuvem que ia de dia, cobrindo eles do sol, né, protegendo eles do sol, e durante a noite, essa coluna de fogo que direcionava eles e também os aquecia pelo frio que se faz no deserto. Então Deus, através desses símbolos, ia conduzindo o seu povo, e a presença de Deus se fazia ali no meio do seu povo. A coluna de fogo e a nuvem no deserto são símbolos da presença protetora e orientadora de Deus em favor do seu povo. Tanto o fogo quanto a nuvem são elementos frequentemente usados na Bíblia para falar da manifestação da presença de Deus. No livro de Êxodo 40, versículo 38, fala assim: Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Então, o povo era direcionado por essa presença de Deus, né, por esses dois símbolos. Depois, quando o povo chegou na terra prometida, Deus mandou construir a Arca da Aliança. Era sagrada porque representava a presença de Deus no meio de Israel. Deus usava essa arca para abençoar Israel. A arca ficava no tabernáculo e depois no templo. Quando o povo de Israel saía para a guerra, eles levavam a arca da aliança como símbolo que Deus ia com eles. A arca era um sinal visível que Deus estava protegendo Israel. Dentro da arca estavam as tábuas com os mandamentos de Deus, representando a aliança de Deus com o seu povo. Havia também um pote de ouro com o maná, representando o cuidado de Deus com o seu povo. E a vara de Arão, que representava a autoridade dada por Deus para representá-lo aqui na terra. Então, tudo isso eram símbolos que Deus usou para dizer ao seu povo que ele estava com eles. Mas o que Deus queria mesmo era que o homem entendesse que quem busca Deus encontrará Deus. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Não precisa de símbolos. Nós não precisamos de símbolos. Basta buscar a Deus com todo o seu coração, com a sinceridade do seu coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele existe, que Ele nos ama e vai responder à nossa oração. Então, Deus criou a nova aliança.
É a melhor solução que Deus nos deu para a rebelião humana, porque o homem sempre se afastava de Deus, era muito difícil o homem estar na presença de Deus, ele tinha que olhar para aqueles símbolos, para que eles pudessem sentir a presença de Deus. E o homem não entendia que bastava buscar a Deus que encontraria a Deus ali. Aí Deus então criou uma nova aliança, que é a melhor solução que Deus nos deu para a rebelião humana. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, quando esse tempo chegar, farei que o povo de Israel Farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha o que Deus falou aqui lá em Jeremias, muito tempo antes de Jesus vir. A nova aliança significa que podemos ir diretamente a Deus através de Cristo com o Espírito Santo. Quando ele fala aqui, né, que quando esse tempo chegar, eu farei com que o povo de Israel uma aliança eterna. Seria a nova e a eterna aliança. Eu porei a minha mente dentro deles e no coração deles. O que ele quis dizer aqui, que o Espírito Santo dele, ele ia nos colocar em nossas mentes, colocar dentro de nós o Espírito Santo, para que nós possamos falar direto com Deus. Então a Bíblia diz em Hebreus 7:22, portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Então, através de Jesus, a nova aliança significa que podemos ir diretamente a Deus, através de Cristo com o Espírito Santo, porque ele já está no nosso coração, ele já está na nossa mente, e nós podemos direto falar com Deus através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Somente através da nova aliança existe perdão para os nossos pecados. Mesmo quem já é salvo precisa buscar mais de Deus. Todos dependemos de Deus e precisamos nos aproximar mais de Deus. Quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos e Ele nos ajuda a superar as dificuldades das nossas vidas. Quem não busca a Deus acaba por se afastar de Deus e aí se sente completamente perdido. O homem foi criado para estar na presença de Deus, para sentir a presença de Deus, para buscar a presença de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o Espírito Santo dele dentro do homem, que é para estar em comunhão com Deus. Mas o pecado afasta, né? Separa o homem da presença de Deus. Mas Jesus veio para nos dar novamente acesso a Deus, nos purificando do pecado. Agora, quem é salvo pode entrar na presença de Deus sem medo de castigo e aberto para receber a sua transformação. Através de Jesus, através dessa nova aliança, nós podemos sentir a presença de Deus dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Então, o que a palavra nos ensina hoje aqui? Que a presença de Deus hoje, ela se faz dentro de nós, que se nós buscarmos, se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos fazer essa nova e eterna aliança que Deus preparou, porque Jesus foi a melhor aliança que Deus pôde preparar com o homem para a salvação do homem. Então, se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo já vem em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração. O Espírito Santo já entra no nosso ser, para que nós possamos, como disse aqui em Jeremias, né, 31, versículo 33, quando esse tempo chegar, eu farei com o povo de Israel. Israel, aqui somos nós, aqueles que Deus nos escolheu para ser salvo. Então, farei com o meu povo esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles e a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então sou eu, o Senhor, quem está falando. Então o Senhor preparou essa nova e eterna aliança para estar junto conosco, para que nós possamos sentir a presença de Deus. E sentir a presença de Deus é tudo que nós precisamos nesses dias difíceis. Sentir a presença de Deus nos traz paz, nos traz conforto, nos traz segurança. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo.
Clamem por ele enquanto ele está perto, porque chegará o dia, e isso vai acontecer, está na Bíblia, que quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo subirá com os escolhidos de Deus, com os filhos de Deus, e aquele que ficar aqui na terra vai procurar e não vai achar. Não vai encontrar mais a presença de Deus, não vai encontrar mais esse conforto, essa proteção de Deus. Então, agora é o momento que nós precisamos buscar o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo, enquanto Ele está, enquanto Ele se faz presente no nosso meio. Então, a presença de Deus ela é muito importante. Como diz no Salmo 14, versículo 2, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens somos nós, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que compreende, alguém que entende que é necessário buscar a presença de Deus para sobreviver, para viver nessa terra, alguém que busque a Deus. Então o homem, ele precisa buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, buscar a Deus enquanto ele se faz presente aqui no nosso meio. Assim como a arca, assim como a nuvem e o fogo se fazia presente no meio do povo naquela época, hoje o Espírito Santo se faz presente no nosso meio. Hoje o Espírito Santo está entre nós e nós temos que buscar a presença dele, para sentir a presença de Deus, para viver isso, porque nós somos preparados no mundo espiritual, nós estamos sendo preparados espiritualmente, porque Deus é Espírito, o Espírito Santo de Deus está entre nós, então nós estamos sendo preparados para viver essa nova dimensão, que é a dimensão do céu, estarmos junto com Deus. Nós temos que ser preparados espiritualmente para estarmos junto com Deus, porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ela tem que estar voltada para Deus, para as coisas de Deus, para buscar a Deus, para sentir a presença de Deus. E esse é o momento que você tem que buscar sentir o Senhor enquanto Ele está aqui, enquanto o Espírito Santo está no meio de nós. Essa é a mensagem de hoje que Deus traz ao nosso coração. A presença de Deus ela é muito importante para o homem ter vitória. A presença de Deus é muito importante para o homem ser curado, ser liberto. A presença de Deus é que vai tirar todo o mal, é que vai proteger o homem de todo o mal aqui dessa terra, de todo o mal, tanto na área espiritual como na área física, material. Então é a presença de Deus que vai nos curar, é a presença de Deus que vai nos libertar, é a presença de Deus que vai nos dar vitória nessa terra. Assim como o povo levava a arca para as batalhas, para as guerras e eles venciam com a presença de Deus, nós também, a nossa guerra, ela não é contra a carne, muitas vezes, nem contra o sangue, é no mundo espiritual e é a presença de Deus que vai nos fazer vencer, é a presença de Deus que vai nos libertar dessa guerra, dessa batalha. Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a presença de Deus. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser vitoriosa no nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Inscreva-se no meu canal do YouTube para ouvir as novas mensagens. Curta e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Há muitos sedentos que precisam ouvir essas mensagens. Que Deus abençoe a todos.